Graça e paz, povo de Deus. Amém. Como é bom iniciarmos a semana na presença do Senhor. Não é verdade? Iniciar a semana já consagrando ao Senhor toda ela, toda a nossa vida, toda a nossa casa. É o melhor que nós podemos fazer. Olha para essa pessoa que está pertinho de você e diz para ela: como é bom estar aqui com você. No primeiro dia da semana, diga: tudo é seu, Senhor. Tudo te pertence. A primazia da minha semana, a primazia dos meus dias, tudo é seu. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vamos fazer aqui um momento de apresentação das crianças. Eu quero chamar aqui o pastor José Hilton, meu esposo. E é um momento qual nós cristãos não batizamos bebês. Nós consagramos ele ao Senhor. Assim como em Lucas 2:22, Jesus foi apresentado e consagrado ao Senhor, nós também fazemos esse mesmo princípio. E eu quero convidar aqui os pais de Ravi, Calil e Gabriela para subirem aqui. Ravi Felipe Nunes Soares hoje será consagrado ao Senhor. E como é bom quando os pais entendem esse princípio, que os filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. O pai pode vir também, se quiser. E eu quero convidar aqui também a mãe de Gabriel, Otto Gabriel, Dona Rilza. Otto Gabriel Paulino da Silva dos Santos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Consagrar os seus filhos ao Senhor. Aqui é o Otto Gabriel. Nós vamos apresentá-lo. Glória a Deus. Aqui é o Otto Gabriel. Direciona mais isso. Nós apresentamos, Senhor, e consagramos ele a Ti, Senhor, na Tua presença. Que ele venha ser esse servo fiel na Tua presença. Em nome de Jesus. Nós entregamos ele a Ti e consagramos na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, nós aqui apresentamos a vida de Ravi nas Tuas mãos. Que ele venha ser, Pai, um profeta Teu. Que ele venha, Pai, rodar em todas as nações, pregando o Teu Evangelho. Então nós entregamos a ele e consagramos na Tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Vamos tirar uma foto, fazer um registro desse momento. Aleluia. Amém. Deus os abençoe. 2 profetas do Senhor. Igreja, eu queria que antes de nós iniciarmos a palavra, como igreja do Senhor, eu quero convidar todos a ficarem de pé para um momento de oração.
Esse momento de oração é com os nossos sentimentos, a Igreja Verbo da Vida de Petrolina, que infelizmente estavam indo em uma caravana para Campinas, e um trágico acidente aconteceu com alguns carros, 4 carros, se não me engano, e 3 vítimas foram fatais. Pastores, líderes. E a Igreja Verbo da Vida, nesse momento, chora a dor. E eu também, quando eu vi essa tragédia, eu também chorei. E hoje eu não podia deixar de nos unirmos em oração pelos familiares, pela Igreja do Senhor, pelo aquele pastor que também está sofrendo. Estavam indo para uma conferência. Infelizmente, essa fatalidade aconteceu. E algo que refrigera os nossos corações é saber que esses irmãos partiram para a glória. Eles agora não têm mais dor, não vão passar mais por sofrimentos, porque eles estão em um lugar de paz. Mas nós também sabemos que nós nunca estamos preparados para perder ninguém. Então existe uma dor real e existente que não tem como, embora a certeza para onde iremos, não tem como a nossa carne humana não sentir. Então vamos orar. Eu quero que você comece orando, fazendo a tua oração específica por cada filho, por cada familiar que foi deixado, pelos líderes daquela casa, por a Igreja Verbo da Vida. Senhor, a igreja é sua, Pai. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui para prestar solidariedade, para dizer que como igreja do Senhor, nós estamos à disposição para servi-los em oração e em ação também. Nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que um bálsamo de refrigério venha sobre esses familiares, sobre os líderes, sobre o pastor da Verbo da Vida daqui de Petrolina, assim como de outros lugares. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, as vidas que permanecem de pé, sustenta elas. Traz o conforto que só o Senhor pode trazer e o refrigério que só o Senhor pode derramar. Fortalece-os. Sabemos que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Aprove o Senhor. E nós cremos, ó Pai, que os dias serão de renovo e de refrigério sobre esses familiares, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E hoje eu tenho uma palavra Obrigada, Nath. Amém. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. E o tema dessa mensagem, coloca aí, irmãos, o tema. Vamos ler juntos esse tema? No 3. Quem concorda diz amém. Os que não disseram amém foi porque não ouviram, mas nós vamos ler agora todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Deus não quer você paralisado. Olha aí para um irmão perto de você, esse número 499 dos 500 que nós profetizamos aqui em nome de Jesus. Olha para esse irmão e diz: irmão, Deus não quer você parado. Ele quer ver você em movimento, avançando, rompendo. E Ele te projetou
para alçar voos altos. Então, o tema de hoje, Deus não te criou. Deus não quer você paralisado. Deus não quer você paralisado. E a gente vai ler agora em Juízes, e no início do texto você pode até dizer assim, o início do texto eu não entendi o tema, mas você vai compreender o tema de acordo a gente for recebendo da parte dele. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Eu fui altamente ministrada por uma postagem de um pastor. E eu vi uma postagem com esse texto. E eu fui altamente impactada. Eu falei, Senhor, eu quero ministrar essa palavra. Lá não tinha uma pregação, não foi uma pregação. Mas existia uma frase. E eu comecei a estudar sobre esse assunto, porque eu disse, Senhor, isso aqui é muito forte. E a tua igreja, assim como eu sou a sua igreja, os meus irmãos em Cristo Jesus, as ovelhas do Senhor também precisam receber. Porque se eu fui ministrada, todos serão também em nome de Jesus. E o texto que nós vamos ler se encontra em Juízes capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Então, a gente não vai ler os demais, porque tudo que a gente vai ministrar hoje, ele vai estar exatamente aqui, até o versículo 7. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém. Senhor, que nós sejamos ministrados por essa palavra, de forma, Senhor, eficaz. Que ela venha sobre as nossas vidas, como desvendar, como algo que vai tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós enxerguemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações uma palavra rema, não que nós planejamos, mas que o Senhor planejou. Fala conosco, Senhor, na noite de hoje. Nós queremos sair daqui deste lugar transformados, curados, restaurados pela tua palavra, que é santa e perfeita, em nome de Jesus. E a igreja diz? Aleluia. Aqui no livro de Juízes, nós vemos bem no início do texto, o relato que Josué morreu. Um grande líder, um homem de fé,
um homem de coragem, um homem determinado, que cumpriu todo o propósito de Deus em sua vida. E bem no início aqui dessa leitura, eu quero trazer 3 pontos que ministrou muito ao meu coração. E o primeiro ponto que eu vejo aqui, que vem como uma instrução para mim e para você, é que nesse momento qual eles estavam passando também pelo luto, eles sabiam quem era Josué, eles conheciam a Deus, e eles agora estavam sem o seu líder. Mas eles não estavam sem o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eles tomam uma atitude. Que atitude foi essa? A atitude contrária a pessoas que têm um espírito de independência, que querem fazer as coisas do seu modo, que querem fazer as coisas da forma que desejam. Eles decidem aqui fazer o que é correto, aquilo que eu e você também precisamos fazer, antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, aqui antes de ir para uma guerra, eles perguntam para Deus, bem no início do texto, diz assim, ó: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? Às vezes, eu e você dizemos que somos filhos de Deus, que Deus é a nossa prioridade, e muitas vezes nós queremos decidir as coisas sem perguntar para Deus primeiro. E é aí onde nós corremos o grave risco de nossas ações não estarem alinhadas com a vontade do Pai. Aqueles poderiam muito bem decidir entre eles só e dizer: vamos aqui decidir entre nós quem vai primeiro. Mas quem anda debaixo de uma palavra daquele que o criou, não faz nada sem consultar, sem consultá-lo. Ele diz: Senhor, quem vai primeiro? Todas as vezes que você perguntar para Deus o que eu devo fazer, aguarde Ele te responder. Sabe por que muitas vezes nós estamos falhando? Porque nós estamos decidindo sozinhos. E Deus te trouxe hoje aqui essa noite, porque Ele já quer iniciar essa ministração, te dando a resposta de antes de você tomar uma atitude, antes que você faça algo, porque você acha que vai ser o melhor, você pergunte para Deus e aguarde a resposta dele. Porque aquele que abre o coração, aquele que bate, ele abre a porta. Aquele que pergunta, ele vai responder. No tempo dele haverá a resposta. Mas não se mova sem ouvir a Deus. E aqui nós vemos eles dizendo: Senhor, quem vai primeiro? E o Senhor seguida já responde. Seguida na leitura. Mas muitas vezes você vai fazer perguntas a Deus e você pode não ter a resposta em seguida. Porque a gente às vezes quer estar assim sentado: Senhor, me diz aí como fazer. Aí você já quer o Senhor dizendo: vai ser dessa forma. Cuidado. Porque quem quer respostas rápidas corre um grande risco de ouvir a própria carne e fazer a própria vontade. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: pergunte a Deus antes de você decidir algo. Mas o mais importante não é somente você ouvir a resposta dele, é você obedecer a resposta dele. Aleluia.
Aqui o Senhor diz, o Senhor respondeu, Judá será o primeiro. E eu vejo já um segundo ponto que me chama muita atenção. Eles perguntam, Deus respondem, e eles poderiam ali já tomar a decisão de ir avante. Só que eles fazem algo aqui, que eu chamo de inteligência, sabedoria e humildade. Quando Deus responde, que será eles, em seguida, no versículo 2, eles convidam. Olha aqui no versículo 2. O Senhor respondeu no versículo 2, no versículo 3. Então, versículo 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco. O que é que eu aprendo aqui? Que tem lutas que você não precisa batalhar sozinho. Que existem guerras que você não precisa guerrear sozinhos. Tem lutas, tem batalhas que nós vamos com Deus, nós e o Senhor, e nós vencemos. Mas isso não quer dizer que existe um ponto, que não existe um ponto de equilíbrio aí. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Em Deus nós podemos todas as coisas. Mas em Deus nós também podemos andar em união. Em Deus nós também podemos pedir ajuda. Em Deus nós podemos convidar o irmão para orar junto conosco. Em Deus nós podemos pedir um conselho. E aqui a gente vê Judá, tribo de Judá, convidar uma outra tribo que era até considerada pequena. Eles olham e dizem assim: olha, vem conosco. Às vezes nós queremos usar a palavra de forma generalizada. Ficar em um versículo que nós somos fortes e que nós vencemos todas as coisas em Cristo Jesus. E que nós não precisamos de ninguém a não ser do Senhor. E isso é uma grande heresia e algo muito perigoso. Existem guerras que você não vai precisar ir sozinho. E não é porque Deus disse aqui para ajudar que ia ser eles, que Deus foi contra, porque você vê que Deus não foi contra, Deus foi a favor. Mesmo que Deus tenha dito, vai ser vocês. Quando eles dizem assim, eles escutam Deus e dizem, agora vão vocês comigo também. E amém, está tudo bem. Então preste atenção. Eu sei que tem guerras que elas são só suas. Mas você pode pedir ajuda. E isso não é sinônimo de fraqueza. Isso é também ter sabedoria. Você não precisa caminhar só. O Senhor não te fez para caminhar só. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz para ela: você não precisa carregar todos os fardos sozinha. Entrega a Jesus. E eu estou aqui para juntos caminharmos. Você não precisa carregar todo o peso só. Você não precisa ficar o tempo todo calado, retendo tudo para você. Nós somos uma família e nós precisamos nos unir, inclusive nas horas difíceis. Porque você está no momento de alegria, aqui celebrando, aqui pulando. Olha que coisa linda, o primeiro culto da semana é o domingo. Como é bom estar com os meus irmãos. Mas tem pessoas que estão com dores em oculto, que precisa compartilhar a sua dor para que o irmão possa orar junto. Para que o irmão possa dar uma palavra de conforto. Então o Senhor, quando Ele te criou,
quando Ele te projetou, Ele pensou em todas as coisas, inclusive para os dias maus. Você está de mãos dadas com alguém te ajudando. E aqui você vê que a tribo de Judá diz, vamos lá, os simeonitas são uma turma. Então, às vezes, você pode dizer assim, pastor José Hilton, pastor Alberlânia, pastor José, pastora Fábia, líderes do Alive, líderes do infantil, estou precisando de ajuda. Não, eu quero pedir a irmã Nonata, aleluia. Pede a irmã Nonata uma ajuda. Só não fica calado se você precisa. E aqui eu vejo o quanto eles estavam sendo direcionados pelo Senhor. Porque eles estavam com humildade no coração, em dizer assim, eu sei que o Senhor nos enviou, e eu sei que a vitória é nossa. Mas eu também sei que se nós formos com nossos irmãos, também será uma bênção. Aleluia. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui dessa mensagem, é o ponto que mais chamou a minha atenção nesse texto. Ele é inclusive pauta do nosso tema. Aleluia. Antes de eu ir para o terceiro ponto, eu coloquei aqui 2 versículos que eu quero ler. Coloque aí 1 Tessalonicenses 5:11. Olha aqui o que diz a palavra para mim e para você. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Por isso... Não, peraí, nós vamos voltar. Porque a coragem de vocês não pareceu com um versículo não, mas agora vai parecer. Vocês viram que está falando de coragem? Viram? É a que vocês têm. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Por isso... Nós estamos aqui em união para encorajar uns aos outros. Se o teu irmão está enfrentando uma guerra, não vai usar uma palavra contrária a encorajá-lo. Ei, irmã, essa luta está difícil mesmo. Eu acho que ela não vai ser fácil vencer, não. Não, irmão, você não fala isso, não. Você fala assim, irmão, vai dar certo, você vai vencer. Eu estou aqui para orar pela tua causa. Daqui a pouco passou, foi só um vento. Então nós estamos aqui para encorajar uns aos outros. Aleluia. Coloca aí outro versículo, Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Vamos ler juntos de novo, com toda a coragem. 1, 2, 3. Cuidando. Todo cristão precisa ter no seu coração amor para com o outro. O nosso devocional de ontem eu falei sobre isso. Sobre que não tem como você dizer que ama a Deus, mas você não ama o teu irmão. Porque se você diz isso, que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, mas odeia o teu irmão, não é verdade que você ama a Deus. Porque como você vai dizer que ama a Deus, o qual você não vê, e diz que ama o teu irmão que você está vendo, que não ama seu irmão que está vendo. Então assim, não tem concordância. Ou você ama o teu irmão e ama ao Senhor acima de todas as coisas, ou você precisa orar, até isso ser uma verdade em você, para que assim você possa dizer, eu amo o Senhor Deus. E aqui diz, olha, não tem como você ser uma pessoa egoísta e querer cuidar só de si, porque isso seria o oposto de amar o próximo. Não tem como nós sabermos do que aconteceu agora, há pouco tempo, com a igreja, Verbo da Vida, que nós oramos por ela, e simplesmente você não sentir a dor.
Se você não sentiu nada, se você ficou apático com essa notícia, isso é um sinal muito preocupante. Porque a dor do nosso irmão também tem que ser a nossa dor. E nós precisamos orar uns pelos outros, encorajá-los e levantá-los. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma sacudida no ombro desse irmão. Pode sacudir aí. Olha, mulher, você sabe que o ombro dela é mais delicado, né? Então você não faz uma coisa muito bruta. Sacode o ombro aí dessa pessoa que está perto de você e diz para essa pessoa: Deus não quer você paralisado. Esse é o nosso próximo ponto. Então se movimente. E aqui nesse texto, eu não sei se você observou para algo que aconteceu. Aqui um homem com o nome Adoni-Bezeque. O nome desse homem me chamou a atenção em um pôster que eu vi. Esse homem era um rei cananeu, de coração maldoso, perverso. E ao mesmo tempo esse homem também era inteligente e estrategista. E isso me chamou também muita atenção. Não bastava o homem ser mau, não bastava esse homem ter o coração inclinado à perversidade, ele era estrategista e inteligente. E você vai entender muito hoje e aprender muito sobre a estratégia que esse homem usou de forma tão brutal e negativa, que vai servir como abrir os nossos olhos e descer dos nossos olhos também as escamas. Adoni-Bezeque diz aqui que ele foi capturado. E ele mesmo diz no texto que aconteceu com ele algo que ele já havia feito. E ele diz assim: olha, o próprio Deus se encarregou de me fazer pagar pelo mal que eu fiz. Porque existe uma realidade: tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E isso é inevitável. Você não tem o poder de escolher aquilo que você vai colher. Você tem o poder de escolher a semente que você lança. Você escolhe se você quer lançar uma semente de manga, abacaxi, uva, que é as frutas da nossa região. Aí você escolhe, mas na hora de você colher, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E aqui esse homem, ele chega a dizer isso, ele diz: aconteceu comigo o que eu fiz. O próprio Senhor, que é Ele quem entrega essa colheita. Esse homem diz assim: eu capturei 70 reis. Você viu essa parte? Você viu? Ó, coloca aí, irmão, o versículo. Versículo 7. Após ele ser capturado, versículo 7. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que ele fez. Esse rei perverso, ele já tinha capturado 70 reis. E esses reis, ele os mantinha vivo. E ele está dizendo aqui que esses reis comiam migalhas que caíam da sua mesa. E sabe, a estratégia dele, ele não matava esses reis. E por que ele não matava? Por que primeiro ele fazia essa atrocidade? Ele arrancava os dedos
dos polegares das mãos desses reis. Por quê? Porque arrancando os polegares das mãos, esses reis que precisavam ir para a guerra, representar a sua nação, batalhar, lutar contra os inimigos, esses reis sem os seus polegares, eles não conseguiriam mais segurar a espada na mão. Então ele os mutilava. Arrancava-lhes os polegares. E como se não bastasse, ele ia mais profundo na sua maldade. Ele arrancava os dedões dos seus pés. Meu Deus, como isso mexeu comigo. Eu fui altamente impactada com esse texto. E por que que ele arrancava os dedões dos pés? Porque dessa forma, eles poderiam mais ter equilíbrio para ficar de pé. Eles não conseguiriam fugir. E sendo assim, eles iam ter que ficar paralisados. E aí não bastava ele fazer essa perversidade. Como vocês não podem mais ir para lugar nenhum, vocês agora serão escravos meus, porque vocês vão ficar aqui, dependendo das migalhas que eu jogo para vocês. E essa palavra mexeu tanto comigo, porque nos dias de hoje, esse espírito de Adoni-Bezeque, usado pelo diabo, tem tentado muitos na casa do Senhor. Quando esse homem perverso mantém todos aqueles reis debaixo da sua escravidão, ele tem um checkmate para a vida deles. Sabe qual é? Roubar a identidade que eles tinham de rei, de homens guerreiros, de homens valentes. Porque eles agora estavam vivos, mas inúteis. Vivos, mas sem poder fazer nada. Vivos, mas sem poder cumprir o propósito que Deus levantou. Ele queria, Adoni-Bezeque, roubar a identidade daqueles reis. E é isso que o diabo mais tem tentado com a igreja do Senhor. Roubar a identidade dos filhos de Deus. O diabo não está mais tão interessado em tirar você da presença. Sabia disso? Que o que mais nós estamos tendo é igrejas lotadas. Há alguns anos atrás, as igrejas tinham um número menor, o evangelho era realmente, de fato, algo bem mais desafiador, onde ganhar vidas para Jesus não era tão, e não é fácil. Mas trazer as pessoas hoje para a igreja não tem sido tão difícil. Então o diabo, ele é estrategista. E é aí onde você precisa acordar. Como ele viu que as pessoas estão indo para a igreja, estão buscando conhecer quem é Deus, igrejas estão lotando, glória a Jesus por isso. Mas esse espírito maligno de Adoni-Bezeque tem rodeado os filhos de Deus para mutilar eles dentro da igreja. E eles até estão dentro da igreja, mas estão se sentindo incapazes.
inútil. Você precisa abrir os seus olhos. Porque se você está na igreja, faz parte do corpo de Cristo, mas você está se sentindo sem coragem. Sabe, eu estou sem coragem, eu estou sem ânimo. Eu estou me sentindo sem força. Eu não estou conseguindo reagir. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não estou fazendo. O nosso adversário, o teu adversário, pode estar querendo cortar teus polegares, para que você não guerreie a batalha. Ele pode estar querendo cortar os dedões dos teus pés, para que você fique sem força. Mas sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para abrir os teus olhos espirituais, para que você reaja. Se você estava se sentindo em casa como sacerdote, porque a estratégia dele é derrubar os sacerdotes. Por que ele foi e pegou os reis? Por que ele não pegou os soldados? Porque ele sabia que para deixar o exército inteiro fraco, ele precisava derrubar o cabeça. Homens, sacerdotes, se posicione. Não permita que esse espírito maligno mutile você. Porque quando o sacerdote não se posiciona, ele enfraquece toda a casa. E pastor, e agora? Mas sou eu que estou aqui, não é o meu esposo. Então é você a sacerdotisa que o Senhor levantou na sua casa. Se posicione. Porque o plano do nosso adversário é derrubar aquele que carrega a presença, para que assim ele enfraqueça todos os demais. Você às vezes é o líder lá no teu trabalho. O que é que esse espírito maligno quer fazer? Quer te deixar sem fé, quer te deixar incrédulo, quer te desanimar. Para quê? Para que assim toda a sua equipe não conheça Jesus e toda a sua equipe seja enfraquecida na fé. Porque tem lá um homem e uma mulher profeta de Deus, mas não está se posicionando. Então às vezes você ficou tanto tempo da sua vida achando que era só um desânimo, achando que era só uma frieza espiritual, achando que era o problema que estava te deixando sem vontade de vir para a igreja. Pode ser o espírito de Adoni-Bezek querendo cortar os teus dedões, mutilar os teus polegares. Ah, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei para o que vim, eu não sei qual é o meu propósito. Você é filho e filha de Deus. Todo aquele que crê em Jesus e o confessa se torna filho amado do Pai. Não deixe que a sua identidade seja roubada. Não fique preso. Ah, eu estou fraco, eu não sei o que fazer. Ah, eu não vou mais nem fazer nada, porque do jeito que eu estou, já errei tanto. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então reaja. Sansão perdeu os olhos, mas quando ele clama ao Senhor, o Senhor devolve a visão. Você pode estar se sentindo mutilado em alguma área da sua vida, mas o Deus que está nessa casa é poderoso para te devolver, é poderoso para te levantar, é poderoso para te dar força. Você só precisa se posicionar. Judá se levantou e disse: Adoni-Bezek, tu não vai mais ficar vivo. Nós não vamos só arrancar os teus dedos, não. Nós não vamos arrancar só os teus polegares, não. Nós vamos te matar.
Você precisa se levantar e se posicionar para matar e aniquilar o adversário da sua alma. Ele pode estar em forma de um pecado que está te afastando de Deus. E você pode hoje abrir os teus olhos e decidir arrancar esse pecado da sua vida. Ou ele pode estar de forma de uma frieza espiritual. E você identificar esse espírito maligno e dizer: ah, você vai ser arrancado, porque todo poder e autoridade está comigo, e eu vou te arrancar, e você não vai ficar mais em minha vida. Aleluia. Coloca aí os versículos. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. O inimigo quer te ver sem coragem, ele quer te ver sem ânimo, sem força, sem fé, sem identidade. Oh, Deus. Mas contigo não, porque tu és escolhido do Senhor. E Ele te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra exatamente para que você volte a ter fé, volte a ter ânimo, para você se posicionar e reagir. Oh, aleluia. 2 Timóteo 1:7. Oh, aleluia. 2 Timóteo 1:7. Coloca aí. Todo poder e autoridade está sobre aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Pois Deus não nos deu um espírito de quê? Não, acho que você... Não, calma aí. Vou perguntar de novo, vou ler. Pois Deus não nos deu um espírito mas de reaja. Diga para a sua carne: o estado que você se encontra, você não vai mais permanecer, porque eu não sou covarde. O Deus que está comigo, Ele está me dando poder e autoridade para vencer todas as batalhas. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai te derrubar se você crê nesse Deus poderoso. Aleluia. Coloca aí Josué 1:9. Oh, glória. E depois Isaías 41:10. Josué 1:9. Versículo conhecido. Aleluia. Porque nós somos exatamente as verdades da palavra. Diz assim, ó. Vamos ler juntos. Com toda a força que você tem. Amém? E a força que você não tem também você coloca aí, porque já está aí dentro. Amém? Bora lá. 1, 2, 3. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem... Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pega essa tristeza e pisa de pé. Pega esse desânimo e joga ele para cair por terra. Porque o Senhor está dizendo: olha, seja forte e corajoso. Não se apavore, está parecendo que está difícil, mas com Deus você vai vencer. Está parecendo que não vai dar certo, mas se é de Deus, vai dar certo. Isaías 41:10. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Isaías 41:10. Por isso, não, vamos ler juntos, porque ler juntos fica mais bonito, mais poderoso. No 3, 1, 2, 3. Por isso, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha mão. Quem te sustenta é o Senhor. Fica de pé, igreja. Oh, aleluia. Não tema. Muitas vezes você não está avançando porque o seu coração está querendo sentir medo, está querendo se acovardar.
Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, para dizer para você: reaja. O Senhor é contigo. Não desanima. O Senhor te sustenta. O Senhor é quem está erguendo você. Confia nele de todo o teu coração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei se esse espírito de Adoni-Bezeque tentou agir na sua vida, mas a boa notícia é que ele caiu por terra no nome de Jesus. A boa notícia é que ele perdeu. A boa notícia é que em Cristo nós somos mais que vencedores. A boa notícia é que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nele nós podemos todas as coisas. Oh, aleluia! Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tem pessoas que hoje tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Estavam se sentindo desanimadas. Você é santo, Pessoas que estão através dessa tela também ouvindo essa palavra. E o Senhor te faz ouvir essa mensagem para que você abra os olhos espirituais. O nosso adversário, ele não desiste. Em todo tempo ele está usando estratégias para nos enfraquecer. Ele não quer descobri que sem ti matar você. eu nada posso fazer. O diabo sabe muito bem que matar um cristão ele vai para a glória. Então o diabo não quer matar o cristão. Então ele está usando a estratégia de mutilar o cristão dentro da igreja. Se o cristão não vigia, se o cristão não abre o olho, se o cristão se distrai, ele começa a usar as estratégias dele para te deixar desanimado. Às vezes uma situação te desanimou e você precisa abrir os olhos espirituais, porque tudo se move no reino espiritual. Antes de você olhar para as coisas com os olhos carnais, dentro da sua casa, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, ou no ministério, a estratégia do inimigo é lançar uma situação, uma contenda, uma história mal falada, uma mentira soltada, um levante, um problema financeiro, um problema de saúde. Inúmeras são as estratégias para que você permaneça dentro da igreja, mas sem força, desanimado, sem fé, incrédulo. Se alguém aqui estava se sentindo assim, eu dou uma ordem em nome de Jesus, que todo espírito de Adoni-Bezeque que estava agindo na sua vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Que você abra o seu coração, o seu entendimento para dizer: eu tomo posse dessa palavra e eu decido ser livre. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos cegos espiritualmente. Estamos olhando para as coisas com os olhos carnais. E a nossa luta, a nossa guerra é reino espiritual. E o Senhor te trouxe hoje aqui, porque com Ele, você decidindo, você vai vencer esse desânimo. Você vai vencer essa tristeza.
Você vai vencer essa ansiedade. Você vai sair dessa depressão. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor não são de te causar danos, é de te fazer prosperar. O Senhor tem os melhores planos para você. Oh, aleluia, ergue suas mãos e começa a falar com esse Deus Todo-Poderoso que está nessa casa. E começa se apresentando você para Ele e dizendo: Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença. Pai, o Senhor me conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. E se havia sobre mim, só faça essa oração se você desejar. Se havia sobre mim, Senhor, esse espírito maligno de Adoni-Bezeque, querendo mutilar os meus dons, os meus talentos, querendo me tirar do propósito. Senhor, Tu és poderoso para abrir os meus olhos espirituais. Arranca de mim esse espírito maligno. E eu quero reagir. Eu quero me mover. Eu não quero ficar paralisado. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu não quero ser escravo de Satanás. Eu quero cumprir o meu propósito. Você pode fazer essa oração diante do Senhor. Comece você aí falando para o Senhor, porque você sabe quem é você. Você conhece suas necessidades. Esse é o momento de você falar com o Pai. Ele que está na casa vai limpando o teu coração, vai refrigerando a tua alma, vai renovando as tuas forças, vai trazendo novo vigor, vai restaurando aquilo que está quebrado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a mão do Senhor sobre a sua igreja. Eu declaro, Pai, que se há aqui alguém oprimido por esse espírito, que seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Que abra os olhos espirituais para enxergar essa guerra e reaja, porque a vitória, ela é do povo de Deus. A vitória, ela é do povo de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Hosana nas maiores alturas, que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você foi criado por meio dele. Porque dele, você pertence a ele. Só para ele. E para ele são todas as coisas, não uma parte sua. É você por completo. Deus não quer você paralisado. Se tinha alguém aqui hoje paralisado, reaja. Porque o Senhor está sendo pontual em sua vida, para que você não seja mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.